O STJ Notícias está de volta para falar sobre um assunto delicado e que pode causar sérios danos psicológicos em uma pessoa: reconhecimento de paternidade. Mesmo sendo um direito garantido pela Constituição Federal, muita gente precisa procurar a justiça para ter o nome do pai incluído na certidão. Na reportagem especial que vamos acompanhar agora, você vai conhecer a história do Leonardo, que há anos luta pelo reconhecimento de paternidade, além de saber qual tem sido o entendimento do judiciário nos casos em que os pais se recusam a fazer esse reconhecimento. Aqui comigo no estúdio, a advogada Renata Vilas Boas vai responder dúvidas sobre esse assunto que foram enviadas pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, mas antes de tirar essas dúvidas, vamos assistir a reportagem. O direito à paternidade é garantido pela Constituição Federal. Toda criança e adolescente tem direito a conhecer suas origens e ter a paternidade reconhecida. E isso vai muito além de ter o nome do pai na certidão de nascimento. A ausência do pai acaba gerando na criança uma lacuna, né, por essa informação, por parte da sua história. E isso tem um impacto sobre a construção, né, da sua identidade. E além de colocá-la em situações constrangedoras, toda vez que ela vai preencher, né, o nome do pai, o nome da mãe, e aí de repente aquela informação está em branco, aí vem o questionamento: será que é a minha mãe que não contou essa história? Será que é o meu pai que me rejeitou e me abandonou? Será que o meu pai sabe que eu existo? Será que eu tenho valor ou importância para esse pai? São vários questionamentos que às vezes eles não são assim tão racionais, às vezes eles são sensações que essa criança tem de ter menos valor do que as outras que de repente têm o nome do pai, foram reconhecidas por esse pai. O Conselho Nacional de Justiça definiu regras para facilitar o reconhecimento de paternidade no Brasil. Segundo as normas, ao registrar o filho, a mãe indica dados do suposto pai, como o nome, onde mora ou trabalha. O cartório registra a criança apenas com o nome da mãe e manda a certidão de nascimento ao Ministério Público, que intima o pai para confirmar a paternidade. Pessoas com mais de 18 anos que não têm o nome do pai na certidão também podem dar entrada no pedido diretamente nos cartórios. Além dos cartórios, a mãe ou o próprio filho maior de idade também podem procurar ajuda diretamente no Ministério Público sem nenhum custo. Para dar entrada na investigação de paternidade, basta reunir o maior número de informações sobre o suposto pai, mesmo nos casos em que ele já tenha morrido, esteja preso ou mora em outro estado. Nós abrimos um procedimento para investigar, para localizar o pai, e mediante a localização e identificação do pai, nós chamamos esse pai indicado para uma oitiva e para que o pai possa reconhecer a paternidade, ou caso ele tenha dúvida, nós já designamos o exame de DNA. Caso o pai não compareça, não tenha interesse, é que nós judicializamos a questão, né? E é na justiça que o Leonardo está tentando garantir esse direito. Ele conta que sempre soube que o pai era um amigo da família e lutou durante muitos anos para conseguir o afeto e o sobrenome paterno na certidão de nascimento. Desde os 14 anos que eu converso com ele, existe uma dificuldade por parte dele de fazer o exame. Alegava que não tinha tempo, que nunca foi avisado que era meu pai. Por diversas vezes, o homem se recusou a fazer o teste de DNA e quando finalmente aceitou, o sentimento que deveria ser de alívio para Leonardo se transformou em decepção. Fizemos o exame em dezembro. Quando saiu o resultado, ele simplesmente sumiu. Ninguém consegue contato com ele e hoje eu estou procurando a justiça para que ele seja obrigado a fazer esse reconhecimento. Eu chorei muitas vezes, né, por não saber quem é. Quando eu mais precisei dele, não estava perto, né? E quando eu mais precisei dele novamente, depois de 30 anos, ele simplesmente falou não. Mesmo se o pai de Leonardo não tivesse concordado em fazer o exame de paternidade, certamente ele conseguiria o reconhecimento através da justiça. Isso porque a Lei 12.004 de 2009 reconhece a presunção de paternidade quando o suposto pai se recusa a fazer o exame de DNA.
Mesmo antes da edição da lei, esse era o entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Foram tantos casos analisados pela Corte que o tema originou a súmula 301, que diz: em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção de paternidade. Em um dos recursos, os ministros da quarta turma entenderam que o exame de DNA, marcado por 10 vezes ao longo de 4 anos, além da comprovação de um relacionamento entre o investigado e a mãe do menor, gera a presunção de que o homem é o pai. Mais do que um espaço em branco no documento, a ausência do nome do pai deixa um vazio difícil de ser preenchido. A imagem que eu tenho de pai é o meu irmão, né? É o meu irmão que foi que me criou, meu irmão que me deu de tudo, meu irmão que me deu educação, tudo. Só que realmente não é, você não sente aquele amor. Você não sente, é um amor do meu irmão, tudo. Meu irmão que me criou tudo, mas você não vê a diferença, é nítido a diferença. Hoje eu sou pai, eu sei que o amor que eu tenho com meu filho, e é um amor que eu queria ter tido do meu pai, e não é o que eu tive dele. Doutora, nesse caso que nós acompanhamos na reportagem, o Leonardo ele me contou que, além do registro do nome, ele vai tentar também na justiça o abandono afetivo. Nesse caso, ele tem direito? Quando a gente trabalha a questão do abandono afetivo, a gente está falando da obrigação, dever de cuidar, que é referente ao pai para com o filho em razão do poder familiar. Como o reconhecimento dessa paternidade está vindo já para um adulto, eu não tenho essa obrigação oriunda desse dever, né, de cuidar. E aí, nesse caso, o abandono afetivo vai ficar muito difícil de ser comprovado. Tá, então vamos agora para as dúvidas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta é da Juliana Matos Lemos. Uma pessoa que fez espontaneamente teste de DNA particular deu negativa à paternidade, mas a mãe da criança insiste que houve erro e que não teve outro homem, e o pai só pode ser aquele que o teste deu negativo, a justiça pode obrigá-lo a refazer o exame ou o DNA? Bom, o que a gente tem aí foi feito na forma de particular, então no judiciário eu posso fazer a colheita dessa prova também. Então pode ser determinado que seja feito, ele pode se recusar. Quando eu tenho a recusa agora desse pai, pela regra geral, há um indício da existência de paternidade. Mas com esse primeiro exame, eu tenho que demonstrar a existência desse erro. Então vai ficar muito difícil. Mas sim, é possível, então, dentro de um processo, que se refaça esse exame de DNA. Tá, temos mais perguntas. Wagner Franklin. Uma pessoa tem 5 filhos com sua esposa no Brasil. Ao falecer, surgiram 3 filhos de uma relação extraconjugal fora do país. Os meios para reconhecimento de paternidade e adquirir direito de suceder serão os estabelecidos pela norma brasileira ou estrangeira. Caso haja reconhecimento, é válido nos respectivos países? Os direitos são os mesmos? Nossa, essa é uma pergunta imensa, então vamos lá. Bom, esses 3 filhos que são desse outro país, a forma e o trâmite de reconhecimento vai ocorrer nesse outro país. Eles até podem vir para o Brasil e fazer a ação aqui, mas provavelmente eles vão fazer por lá, né? E aí, esse outro país, que é o MECOT, a gente não sabe, com relação a esses direitos sucessórios, que pode ser o mesmo do nosso país, como pode ser diferente. O que a gente tem? Existindo filhos, né, todos os filhos nacionais ou estrangeiros vão ter o mesmo tratamento. Então, o direito sucessório vai ser igual para os 8, né? 5 de um e 3 para o outro, 8 para os 8. Então, vai ser igual para todos eles. Ok, doutora, vamos para a próxima pergunta. É do Pablo Siqueira, de Belo Horizonte. Quando eu estava casado, registrei uma criança. Após a separação, minha ex-mulher disse que o filho não era meu. Fizemos o exame de DNA e foi confirmado que não sou o pai biológico. Quero resolver logo essa situação enquanto a criança está pequena. O que devo fazer? Bom, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem a presunção que o filho nascido na constância do casamento é daquele pai. Então, ele imaginou que, estando casado, aquela criança seria dele. Ele foi até o cartório e fez o registro. Nesse caso, eu tenho aí um vício, há um problema no qual ele não sabia que aquela criança não era filha dele. Então, ele precisa entrar com a ação para pedir que seja modificado esse registro dessa criança, para que ele possa sair e aí buscar quem é o verdadeiro pai. E precisa ser feito logo, antes que se estabeleça aí um vínculo de socioafetividade. Porque se ficar um pai socioafetivo, aí eu também não tenho como tirar. Temos mais dúvidas, doutora?
Vamos lá para a próxima. Daniel Figueiredo, aqui de Brasília. O pai que registrou o filho pode, posteriormente, pedir a anulação do registro se provar que não é o genitor biológico? Bem parecido com a última, né? Ela é parecida, mas olha, nesse caso ele não me informa se ele tinha o desconhecimento de que o filho não era dele. Na primeira hipótese, o rapaz é claro, ele não sabia e ficou sabendo depois. Nesse caso, o pai era uma dúvida. O que pode ter acontecido? Ele, sabendo que esse filho não era dele, foi lá e registrou mesmo assim. Nesse caso, o entendimento que se tem é que não pode alterar essa documentação. Ele vai continuar pai. Tá ótimo, então vamos para a nossa última pergunta. É a do Jonathan Souza, ele é de Fortaleza. Quero saber como faço para ter o reconhecimento de paternidade do meu pai biológico, sendo que fui registrado em nome de outra pessoa. Ele consegue 2 registros? Bom, no caso do Jonathan, a gente tem 2 hipóteses. A primeira seria a substituição, ou seja, a retirada desse pai registral e assumindo o pai biológico, é um caminho, porque às vezes registrou, mas nunca foi pai socioafetivo. E a segunda hipótese é eu ter aí a multiparentalidade, eu continuar com o pai registral, que na realidade é um pai socioafetivo, e incluir esse pai biológico. Então é possível ter os 2 pais, sim. Obrigada, viu, doutora, pela sua participação, por tirar todas essas dúvidas. Eu que agradeço e até breve.